Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira aula, e uma primeira aula tratando sobre correspondência oficial, também chamada de redação oficial. Assunto importante em vários concursos. Envolve língua portuguesa? Envolve língua portuguesa, mas também envolve um pouco de direito, né? Então, alguns artigos, algumas normas, mas é claro que redação oficial se enquadra dentro do conteúdo de língua portuguesa, porque o que se cobra de correspondência oficial, de redação oficial, são as características dos atos normativos, dos textos que compõem a produção de documentos oficiais, né? Os textos que estão compondo aí esses documentos oficiais. Lembrando, o que se cobra? A gramática, a parte gramatical, a estrutura do texto e os tipos textuais, isto é, quais são os gêneros textuais, na verdade, né? Os gêneros textuais que compõem as correspondências oficiais, os atos normativos. Tudo bem? Então, vamos direto ao assunto, a nossa primeira aula sobre correspondência oficial. Então, vamos lá ver como é que funciona, olha só. Então, nós temos aqui, deixa eu pegar minha canetinha, está aqui, redação oficial. Vamos lá. O que é redação oficial? O que é redação oficial? Vamos ver. O que você acha que é redação oficial? Já está aí na tua mente? Você já conseguiu descobrir? Então vamos lá, olha, tá aqui. É a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Tiago, mas só o poder público redige? Um particular não pode redigir um documento oficial? Pode. Então não é apenas o poder público. Pode ser do poder público para um particular ou do particular para o poder público. É isso que a gente chama de correspondência oficial. Tiago, se é de um particular para outro particular, uma empresa para uma empresa, por exemplo, é correspondência oficial? Não. Então, eu tenho que ter o poder público envolvido nessa história, tá bom? Seja ele enviando para um órgão administrativo público, enviando para outro órgão público, ou um órgão público enviando para um particular, ou um particular enviando para um órgão público. Tudo bem? Então, voltemos. Temos assim a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos, mas eu já disse que o particular também pode produzir para o poder público. Atributos da redação oficial. A redação oficial deve caracterizar-se por... Olha, pessoal, lembrando que estas aulas nossas, elas vão te deixar habilidoso para fazer qualquer questão de correspondência oficial de qualquer banca e de qualquer concurso que você for fazer. Então essas são as melhores aulas de correspondência oficial que você vai ter na sua vida. Como é, Tiago? Você é convencido, hein, professor? Não, não é isso. É porque tudo que eu peguei para mostrar para vocês em todos os slides foram tirados, toda a informação foi retirada do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Então são todas as informações que você precisa, são todas as informações que são cobradas em provas de concurso. Tiago, houve modificação na correspondência oficial, no Manual de Redação da Presidência da República recentemente? Sim, houve. Houve modificação em 2017 no Manual de Correspondência Oficial e houve um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 2019, um decreto que você vai conhecer comigo daqui a pouco. Tudo bem? Então vamos lá voltar para o nosso slide. A redação oficial deve caracterizar-se por clareza e precisão. Isto é, o texto de correspondência oficial tem que ser claro. Isto é, você não pode utilizar de informações herméticas, fechadas, de ideias incompreensíveis, não. O texto oficial ele tem que ser claro, o leitor ele tem que entender perfeitamente, sem dificuldade. Tudo bem? Então, voltemos. Tem que ser um texto com objetividade. O que é objetividade? Você vai direto ao assunto. Na verdade, eu posso entender objetividade de duas maneiras. Eu vou direto ao assunto, eu não vou enrolar, eu não vou encher linguiça.
E objetividade eu posso entender também como contrária de subjetividade. A subjetividade é utilizar a primeira pessoa, eu me colocar no texto. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser objetivo, utilizar a terceira pessoa em textos oficiais. Tudo bem? Então vamos lá. Tem que ser conciso. Olha, conciso é aquele texto enxuto. Enxuto. Eu não vou utilizar de um blá blá blá, falar um monte de coisa, né? Eu não vou utilizar 20 linhas para escrever o que eu poderia escrever em 2 linhas. Dá para entender? Então tem que ser conciso, eu tenho que enxugar o meu texto, tá bom? É claro que se você tiver informação para compor 20 linhas, você vai compor as 20 linhas, mas desde que sejam 20 linhas de informação rica e não um blá blá blá, uma enrolação, tudo bem? Então voltemos. Coesão e coerência. Bom, coesão é a ligação estrutural entre as partes em um texto. Como é que a gente faz a coesão? Como é que a gente estabelece a coesão em um texto? Utilizando conectivos. O que são conectivos? Conjunções, as conjunções que ligam orações, que ligam períodos. Utilização também de pronomes, o uso de pronomes, tanto para retomar palavras que já foram citadas, quanto para fazer referência ao que ainda será dito, ou ainda pronomes que são utilizados como conectores, que é o caso do pronome relativo. O pronome relativo ele tanto conecta orações, como ele faz referência ao que foi dito imediatamente antes, né? A palavra ou expressão colocada imediatamente antes. Tudo bem? Então voltemos. Tiago, e o que é coerência? Coerência é a ligação lógica entre as partes de um texto. O texto ele tem que estar conectado de forma lógica. Eu não posso dizer algo no primeiro parágrafo do texto ou na primeira parte do texto e dizer algo completamente contrário posteriormente. Isto é, eu não posso me contradizer nesse texto, né? O texto tem que ser coerente, ele tem que fazer sentido do início ao fim, tá bom? Isso é coerência. Então vamos lá. Impessoalidade. Bom, impessoalidade... eu já falei um pouco quando eu falei aqui da objetividade e subjetividade, né? Ser impessoal é não se colocar, né? Não se colocar no texto. Eu vou escrever em terceira pessoa, tudo bem? Então vamos lá. Formalidade e padronização. Bom, eu tenho que ser formal, eu tenho que utilizar um padrão, né, de escrita, e eu tenho que ser formal, eu tenho que seguir a norma culta, né? A norma colocada pela gramática. Eu não posso utilizar gírias no meu texto, nada disso, né? Eu não posso utilizar linguagem figurada, não posso. Voltemos. Uso da norma padrão e da linguagem portuguesa. Na verdade, isso é só uma reiteração do que eu já disse aqui, da formalidade e da padronização. É claro, a norma padrão faz parte dessa padronização e dessa formalidade. Então vamos lá, próximo slide aqui. Pronomes de tratamento. Isso é muito importante quando a gente vai tratar de questões em relação oficial em provas de concurso. Os pronomes de tratamento. Então vamos lá. Tradicionalmente, o emprego dos pronomes de tratamento adota a segunda pessoa do plural. Como é que é isso, Tiago? Bom, na verdade, quando eu utilizo um pronome de tratamento, eu utilizo para fazer referência a uma segunda pessoa, a pessoa com quem eu falo. Então veja, eu sou o Tiago e eu tenho aqui uma pessoa com a qual eu quero conversar, né? Eu tenho uma pessoa aqui com a qual eu quero conversar. Essa pessoa é um juiz, certo? O juiz ele é chamado de excelentíssimo, né? Então, eu vou utilizar o pronome de tratamento Vossa Excelência. Vossa Excelência já assinou o documento? Vossa Excelência já assinou o documento? Eu estou falando diretamente com o juiz e eu estou utilizando o pronome de tratamento Vossa Excelência. Então, eu sou a primeira pessoa, porque eu, Tiago, primeira pessoa, estou falando, e Vossa Excelência, a segunda pessoa. Certo? Então, primeira, segunda pessoa. Por isso que no slide, voltando ao slide, segunda pessoa do plural, de maneira indireta, para referenciar atributos da pessoa a qual se dirige, né?
Lembrando que mesmo sendo um pronome utilizado para tratar, para que eu converse com uma segunda pessoa, qualquer palavra que se refira a um pronome de tratamento deverá ficar na terceira pessoa. Ou do singular, se o pronome de tratamento estiver no singular, ou do plural, se o pronome de tratamento estiver no plural. Volta ao slide. É necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No vocativo é o início do texto, é o momento em que eu falo com o meu interlocutor, né? Eu chamo a atenção do meu interlocutor, tudo bem? No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento. No corpo do texto, pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso. Vai depender da situação, né? Ou abreviada ou por extenso no corpo do texto, nos parágrafos, né? O endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém a correspondência oficial, né? Então vamos lá. Nós temos aqui, observe alguns exemplos de uso dos pronomes de tratamento em textos oficiais. Então, olha, para o presidente da República, no endereçamento, isto é, no envelope, vai haver isso aqui, olha, a Sua Excelência, o senhor presidente fulaninho de tal, presidente da República fulaninho de tal, né? Então, a Sua Excelência. Por que eu coloquei a Sua Excelência e não a Vossa Excelência? Porque quando eu não estou falando diretamente com a pessoa, mas a respeito dela, eu utilizo Sua Excelência, Sua Majestade, Sua Santidade, o Papa mora em Roma. Isto é, eu não estou falando com o Papa, eu estou falando a respeito dele. Então, quando eu falo a respeito de alguém, eu utilizo Sua Excelência, Sua Majestade, Sua Santidade. Eu estou falando a respeito. Mas se eu falo com o Papa, se eu estou aqui, olha, eu e o Papa, eu vou dizer Vossa Santidade, que prazer conhecê-lo, né? Então, Vossa Santidade, tá bom? Se eu falar diretamente. Bom, no vocativo, para o presidente da República, vai haver lá, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, certo? Tratamento no corpo do texto, Vossa Excelência. E a abreviatura não se usa para os 3 poderes, para os 3 chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Então, poder executivo, legislativo e judiciário não há abreviatura. Para o endereçamento do presidente do Congresso, a Sua Excelência, o Senhor também, né? No vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Tratamento no corpo do texto, Vossa Excelência. Então, na verdade, aqui, olha, é tudo igual no endereçamento, tudo igual no tratamento do corpo do texto, e a abreviatura não há. Só muda aqui, olha, no vocativo, tá bom? Direcionado para o presidente da República, para o do Congresso e para o do Supremo. Mas cuidado! Detalhe! Tudo isso mudou. Tudo isso mudou. Quando mudou? Em 2019. No decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto 9758, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, mudou tudo isso. Estou mostrando porque é assim que ainda está no manual de redação da Presidência da República, que sofreu modificação em 2017. 2017 sofreu modificação e ainda não foi alterado pelo decreto, né? Então é assim que você vai encontrar no manual. Mas vamos lá. Vice-presidente da República, novamente, ó, endereçamento, a Sua Excelência, o senhor fulano de tal, tratamento do corpo do texto, Vossa Excelência, mas aí eu já posso abreviar. Para o vice-presidente eu já posso abreviar, Vossa Excelência, olha a abreviatura, né? E senhor vice-presidente da República, tarará, né? Ministro de Estado, também, a Sua Excelência, se repete também aqui, ó, secretário executivo de ministério e demais ocupantes e cargos de natureza especial, também a Sua Excelência, o senhor, tudo igual, né? Abreviatura também tudo igual, tratamento do corpo do texto tudo igual, o que muda é o vocativo, tudo bem? Vamos lá. Embaixador, oficial general das Forças Armadas, outros postos militares, senador da República. Olha, aqui, embaixador, oficial general,
a Sua Excelência, Senador da República também a Sua Excelência, aqui a abreviatura é a mesma para esses dois e para o último, Vossa Excelência para os dois e para o último no corpo do texto, vocativo Senhor Embaixador, Senhor mais o posto das Forças Armadas, né? Senhor Senador. O que muda aqui é para outros postos militares, que seria apenas ao Senhor, Senhor mais o posto e Vossa Senhoria. Por exemplo, Coronel, Coronel da Polícia Militar, é Vossa Senhoria, o Senhor mais um posto, né? Senhor Coronel fulaninho e tal. E Vossa Senhoria, a abreviatura é essa, tá bom? Olha, deputado, para que você entenda de maneira abreviada, de maneira rápida, entenda o seguinte: para qualquer político, você vai utilizar pelo manual Vossa Excelência. Tudo bem? Vossa Excelência para qualquer político. Para os postos mais altos dos poderes militares, isto é, para o posto mais alto do Exército, general, é Vossa Excelência. Para o posto mais alto da aeronáutica, que é o brigadeiro, é Vossa Excelência também. O posto mais alto da Marinha, almirante, então Vossa Excelência também. Mas isso tudo no manual de redação oficial. Houve mudança, houve alteração, a gente vai ver como funcionou essa alteração. Pronto, chegamos à alteração. Decreto 9758, de 11 de abril... Opa, eu disse que era janeiro, mas foi abril, olha. De 11 de abril de 2019, tá aqui. Decreto 9758, de 11 de abril de 2019. Dispõe sobre a forma de tratamento, olha o que o decreto fala, e de endereçamento nas comunicações com agentes públicos da Administração Pública Federal. O Presidente da República, no uso da atribuição que ele confere, o artigo 84, inciso 6º, a linha A da Constituição, decreta objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral ou escrita com agentes públicos da administração pública. Aí a gente tem que destacar aqui, olha, administração pública federal. Deixa eu pegar outra cor aqui de caneta. Administração pública federal. Está aqui, olha, bem claro. A administração pública federal, direta e indireta, sobre a forma de endereçamento de comunicações escritas a eles dirigidas, né? Parágrafo 1º. O disposto neste decreto aplica-se às cerimônias das quais o agente público federal participe. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste decreto, primeiro, aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Segundo, aos militares das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares. Terceiro, aos empregados públicos. Quarto, ao pessoal temporário, até o pessoal temporário entra nessa história. Aos empregados, aos conselheiros, aos diretores e aos presidentes de empresas públicas e sociedades de economia mista. Quinto aqui, né? Sexto. Aos empregados terceirizados que exercem atividades diretamente para os entes da administração pública federal. Sétimo, aos ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança. Oitavo, às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos os ministros de Estado e, nono caso, ao vice-presidente e ao presidente da República. Parágrafo 3º, este decreto não se aplica. Então destaque isso bem, olha. Não se aplica. O decreto não se aplica, primeiro, às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de organismos internacionais. Então, entre autoridades públicas do Brasil e autoridades estrangeiras, isso não vai servir, tá bom? O decreto não serve. Porque, na verdade, segue-se as normas das autoridades estrangeiras, dos países de origem dessas autoridades estrangeiras. Também não serve o decreto
9758 também não serve para as comunicações entre agentes públicos da Administração Pública Federal e agentes públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de outros entes federativos, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou aos ocupantes dos cargos. Olha, pessoal, é o seguinte. Vocês vão ver que para o presidente da República, por exemplo, a gente não vai mais aplicar Vossa Excelência. Eu não preciso chegar e dizer ao presidente da República, excelentíssimo senhor presidente da República. Eu simplesmente, como você vai ver daqui a pouco, eu posso chegar para o presidente da República e dizer, senhor presidente, o senhor precisa de algo? Senhor presidente. Mas veja o que ele diz. Esse decreto não se aplica se o presidente quiser ser chamado de excelência. Se ele quiser ser chamado, se ele pedir para ser chamado de excelência, eu vou ter que utilizar excelência. Isto é, excelentíssimo senhor presidente, Vossa Excelência bem sabe que o Brasil, veja, eu estou tratando como Vossa Excelência, como excelentíssimo, porque ele me pediu. Né? É uma vontade dele. Tudo bem? Mas vamos ver, olha só. Vou repetir, tá aqui, olha. Na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou aos ocupantes dos cargos. Artigo 2º, pronome de tratamento adequado, vamos lá. O único pronome, aí tá aqui, olha. O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor. Está aqui, olha, o único é senhor. Independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo, ou da função ou da ocasião. Parágrafo único. O pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural. Significa que eu posso sim colocar isso no plural, senhores, e posso sim flexionar em gênero para o feminino. Senhora, senhor, senhores, senhora e senhoras. Tudo bem? Formas de tratamento vedadas, proibidas. Eu não posso utilizar em hipótese alguma. Vamos lá. Artigo 3º. É vedado na comunicação com agentes públicos federais o uso das formas de tratamento, ainda que abreviadas, isto é, de forma alguma, abreviadas ou por extenso, não posso utilizar. Vossa Excelência ou Excelentíssimo, não posso mais usar. Vossa Senhoria também não. Vossa Magnificência também não. Doutor também não. Ilustre ou Ilustríssimo também não. Digno ou Digníssimo e respeitável também não. Nada disso pode ser usado, e que fique muito claro e que você saiba isso aqui na ponta da língua. Por quê? Porque é cobrado, vai ser cobrado. Então você tem que saber na ponta da língua. Tudo bem? Então vamos lá. Parágrafo 1º. O agente público federal que exigir, isso é muito importante, pessoal, preste atenção. Olha, esse decreto, ele foi bem democrático. Isto é, eu vou utilizar sempre senhor, né, para qualquer agente público, seja o presidente, o vice-presidente, um ministro, um deputado, né, federal, qualquer ministro eu posso também utilizar senhor. Só que é o seguinte, veja que o ministro, vamos dizer que o ministro quer ser chamado de excelentíssimo, ou Vossa Excelência, sem problema, eu vou chamá-lo de excelentíssimo, Vossa Excelência. Mas olha o que o decreto diz. Parágrafo 1º. O agente público federal que exigir o uso dos pronomes de tratamento de que trata o caput mediante invocação de normas especiais referentes ao cargo ou carreira, deverá, eu vou destacar isso aqui, viu? Deverá tratar o interlocutor do mesmo modo. Como é, Tiago? Como é a história aí? Veja só. Eu, Tiago Xavier, sou um agente público.
Eu sou menorzinho, vamos dizer que eu sou, sei lá, um vereador de uma cidade, né? E eu tenho lá o meu cargo, eu vou ser chamado, quer dizer, eu vou chamar aquele ministro, né, de excelência, ou excelentíssimo senhor ministro, vossa excelência bem sabe, mas eu estou chamando porque ele exigiu, ele queria que eu o chamasse dessa forma. Só que o decreto diz assim, se ele exigiu ser chamado assim, ele também vai ter que me chamar dessa forma. Ele não pode me chamar de senhor apenas, ou apenas de Tiago. Se ele me exigiu o tratamento dessa forma, ele vai ter que me tratar dessa forma. Excelentíssimo Tiago Xavier. Então o decreto ele foi democrático, né? Tudo bem? Então volta para lá. Tá aí, olha. Deverá tratar o interlocutor do mesmo modo. Tá aqui. Parágrafo 2º. É vedado negar a realização de ato administrativo ou admoestar o interlocutor nos autos do expediente, caso haja erro na forma de tratamento empregada. Isto é, imagina que eu fui tratar esse ministro e não tratei como excelentíssimo, vossa excelência, mas tratei como senhor, por exemplo, ou como, sei lá, eu errei a forma de tratamento. Ele diz, não, então eu não vou resolver o que eu tenho para resolver para você, porque você errou minha forma de tratamento. Pode isso? Não pode. Então tá aí, vamos voltar ao texto? Esse é um texto lá do decreto. Parágrafo 2º. É vedado, é proibido negar a realização de ato administrativo ou admoestar o interlocutor nos autos do expediente, caso haja erro na forma de tratamento empregada. Tudo bem? Então vamos lá. Endereçamento de comunicações, nós temos aqui o artigo 4º. O endereçamento das comunicações dirigidas a agentes públicos federais não conterá pronome de tratamento ou nome do agente público. Não conterá pronome de tratamento ou nome do agente público no endereçamento. Então até isso muda, né? Parágrafo único. Poderão constar o pronome de tratamento na forma deste decreto e o nome do destinatário nas hipóteses de a mera indicação do cargo ou da função e do setor da administração ser insuficiente para a identificação do destinatário. Olha, imagina que eu vou enviar um ofício para um vereador e eu coloco lá, ao senhor vereador. Como assim? Ao senhor vereador? Mas que vereador? São vários. Então eu tenho que colocar o nome. Ao senhor vereador fulaninho de tal, né? Então tenho que colocar o nome dele. Volta para o slide, olha só. Então, o artigo 4º diz aqui, o endereçamento das comunicações dirigidas a agentes públicos federais não conterá pronome de tratamento, certo? Ou o nome do agente público. Poderão, olha o parágrafo único, poderão constar o pronome de tratamento na forma deste decreto e o nome do destinatário nas hipóteses de, ponto 1, a mera indicação do cargo ou da função e do setor da administração ser insuficiente para a identificação do destinatário, como eu já disse, né? Senhor vereador, sim, que vereador, né? Ao senhor vereador, certo? Mas qual vereador? 2. A correspondência ser dirigida à pessoa de agente público específico. Então eu quero especificar qual agente público eu quero direcionar aquilo ali. Então eu tenho que colocar o nome dele. Eu não vou colocar de maneira genérica. Tudo bem? Agora, é claro, se eu for enviar um documento ao presidente da República, eu não preciso colocar ao senhor presidente Jair Bolsonaro. Não preciso colocar isso. Eu vou colocar ao senhor presidente. Certo? Ou ao senhor presidente. Então acabou, né? Já vai entender. Vamos lá. Vigência. Quando passou a valer esse decreto? Quando passou a valer? Tá aqui, olha. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor em 1º de maio de 2019. Então ele foi assinado no dia 11 de abril de 2019, mas ele passou a valer no dia 1º de maio de 2019, essa data é importante. Então, por favor, anote aí, olha. 1º de maio de 2019, repita comigo,
1º de maio de 2019. Repita! 1º de maio de 2019. Olha que maravilha, né? Então vamos lá para o próximo slide. Concordância com pronomes de tratamento. Concordância com pronomes de tratamento. Vamos ver como é que isso funciona? Só que para ver como isso funciona, vem aqui no quadro. Olha só. A concordância com pronomes de tratamento, como eu já tinha dito a vocês, vamos dizer que eu vou tratar aqui, vou conversar com o Papa. Então tem aqui, olha, Vossa Santidade. Vossa Santidade. Certo? Tiago, se eu quero escrever uma frase dizendo assim, Vossa Santidade já sabe o que vos foi preparado para a vossa festa. Só estou inventando uma coisa aqui. Vossa Santidade já sabe o que vos foi preparado para a vossa festa? Olha, pessoal, errado. Por quê? Vossa Santidade é de terceira pessoa. Todo pronome de tratamento é de terceira pessoa. Se todo pronome de tratamento é de terceira pessoa, eu não posso colocar vos para fazer referência à vossa santidade, porque vos não é terceira, é segunda do plural. E como é que seria, Tiago? Vossa Santidade já sabe o que lhe... Terceira pessoa foi preparado. Para a vossa festa? Não. Para a sua festa. Todos os pronomes, todas as palavras que fizerem referência a um pronome de tratamento deverão ficar na terceira pessoa. Mas olha, agora que eu vi que eu passei do meu tempo, eu vou acabar aqui e na próxima aula a gente volta a comentar sobre isso e mais detalhes sobre concordância com pronome de tratamento. Tudo bem? Até lá!